nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastorzão, já que o senhor orou, por favor, já comece aí a apresentação. Pode começar por ti mesmo. Ok, amigos. Olha, este é um dos assuntos que eu gosto muito na Bíblia, né? Tratar sobre a divindade, estudar sobre a divindade, se aprofundar na natureza da divindade é algo que encanta. Para mim, de maneira especial, é algo profundamente encantador. E à medida que a gente estuda e tenta aprender, a gente percebe que a gente não... Parece que a gente sabe menos ainda. E tão grandioso, tão infinito. Na verdade, não é grandioso, é infinito. Grandioso é pequeno, é infinito o assunto da divindade. E é por isso que é surpreendente e é profundamente encantador. E cada vez que eu me deparo com algo extremamente misterioso, eu me encanto mais ainda, porque é o mistério de Deus que muitas das vezes deixa a gente assim estarrecido, profundamente estarrecido. Mas tem coisas dentro desse assunto que Deus permite a gente conhecer. E é o que a gente tem tentado tratar ao longo dessas lives a respeito da divindade, a respeito da Trindade, ok? Eu quero hoje, então, falar, deixa eu ver que horas que é agora, 19 horas e 56 minutos. Hoje não vai ser simbólico, eu espero, viu, Sérgio? O tempo. Vamos lá. Amigos, eu vou tratar de um assunto sobre a divindade de Jesus, mas contando uma experiência que eu tive em um confronto, em um debate. Um debate que eu confesso que eu não ambicionei, não desejei, tá? Mas você vai entender por que eu participei desse debate. É claro, eu vou falar de maneira muito respeitosa, viu? O meu objetivo aqui com essa experiência que eu vou contar não é atingir placa de igreja, denominação qualquer, mas tratar ideias, tá bem? Então eu vou descrever esse debate que houve, mas respeitando as pessoas, a instituição e tratando especificamente a ideia, trabalhando a ideia, ok? Eu fui, algum tempo atrás, fazer uma visita, faz pouco tempo, eu fui fazer uma visita, era um amigo que havia feito estudo bíblico com a Igreja Adventista e ele havia tomado a decisão pelo batismo. E eu, então, junto com o ancião daquela igreja, nós fomos lá na casa dele. Eu me lembro que ele morava lá num sítio, mora num sítio, a gente foi visitá-lo. Quando chegamos lá, a esposa nos recebeu muito bem e nós entramos. Quando eu entrei, é porque é o seguinte, ele tinha uma deficiência física, então por esse motivo ele ficava deitado. Então eu entrei, que a esposa convidou, e quando eu entrei no quarto dele, lá estavam dois rapazes de uma outra denominação, que eu não vou citar o nome, mas daqui a pouco você vai saber de que se trata. Eles estavam ali com a Bíblia, com as Bíblias abertas, sentados ao lado da cama e tentando convencer o irmão que Jesus não era Deus. Nisto, quando eu vi os dois amigos ali, eu disse assim, olha, amigos, vamos fazer o seguinte, a gente espera lá fora. Fique em paz, fique tranquilo, continue o que vocês estavam dizendo aí. Depois, ao final, a gente entra e a gente dialoga com ele, tá? Então, pode ficar tranquilo. E quando eu fui me retirando, um deles disse assim para mim, não, amigo, por favor, entre. Eu novamente falei, olha, eu acho melhor a gente ficar lá fora e aguardar. E ele então disse assim, não, a gente faz questão. Quando ele disse a gente faz questão, eu disse, tudo bem. Então, nós entramos, eu e o ancião, nós entramos. E quando nós entramos, acho que talvez ele esteja até assistindo agora, o ancião da igreja, quando nós entramos, aí ele trouxeram a cadeira para a gente sentou, né? E eu não tinha levado a Bíblia, aí eu pedi a Bíblia do ancião, o ancião me emprestou a Bíblia dele. Então, eles se viraram agora para a gente e pediram para a gente abrir em Colossenses, capítulo 1, verso 15. Acho que é bom você abrir na Bíblia aí, tá? E acompanhando para você entender o conteúdo que eu vou apresentar, tá? Em Colossenses capítulo 1, o verso 15, diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação. Quando nós lemos o texto, ele leu o texto, então ele disse assim, percebe que Jesus foi o primeiro ser a ser criado, primogênito, primeiro de toda a criação.
Então, eu perguntei, eu fiz a seguinte pergunta: você entende de grego? É claro que eu fiz essa pergunta, não é com o objetivo de mostrar isso ou aquilo, não. De enaltecer, não, nada disso. Tanto é que eles ficaram em silêncio, eu percebi que era um assunto que eu não devia entrar, né? Porque eu não queria dar a entender que eu estava querendo forçar alguma situação, né? Não muito amistosa. Então, eu peguei e falei assim, não, mas tudo bem, sem problema, eu vou dar uma informação, sem problema, mas depois eu vou buscar respaldo, sem a necessidade de se trabalhar a língua grega. Aí eu disse assim, olha, a palavra primogênito no grego é protótokos, aqui de Colossenses 1, verso 15. O sentido de protótokos aqui, ele deve estar em consonância, em conformidade com... Aí eu disse, sem perder Colossenses 1,15, porque a gente vai precisar voltar aqui, eu disse, precisa estar em conformidade com João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1, o verso 3, que diz assim, Evangelho de João capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu disse, o sentido de protótokos é exatamente este. Ou seja, que em Cristo se principiou todas as coisas, ou se principiaram todas as coisas. Jesus foi o originador da existência de todas as coisas. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. O verso 10 diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu, né? Então, esses dois textos já nos ajudam a ter uma percepção melhor do sentido da palavra. E no próprio livro de Colossenses 1, eu disse a eles, voltemos para Colossenses 1, o próprio contexto do verso 15 deixa isso evidente. O verso 16, por exemplo, diz, olha, pois nele quem? No protótokos. Nele, o primogênito, protótokos. Nesse protótokos foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Tudo subsiste. Portanto, este é o sentido da palavra, né? Aí, quando eu terminei de explicar isto, aí eles fecharam a Bíblia e disseram assim, a gente precisa ir embora. Aí eu disse assim, amigo, eu não terminei, deixa eu só concluir. Eu concluindo, eu prometo que não insisto mais. Porque a gente tem que ir, o horário já está meio ultrapassado. Eu falei assim, não, mas tudo bem. Eu vou só concluir, e é bom até que, inclusive, vocês levem esse assunto lá para o salão lá de vocês, para a igreja de vocês, e vocês discutem esse assunto lá, tá bom? Aí tá bom. Aí os dois sentaram novamente. Aí eu continuei. Então, vamos lá. Já que o assunto é a divindade de Jesus, e aqui ficou bem esclarecido que tudo se principiou em Cristo, ele foi o originador de todas as coisas. Bom, abra sua Bíblia, eu disse, em Gênesis 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. Aí nós abrimos, né? Gênesis 1, verso 1. Aí nós lemos. Eu pedi para que ele lesse. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu perguntei, que Deus é este? Que Deus é este? Eles disseram, é o Pai, é o Todo-Poderoso, é o Pai. Eu disse, certeza? Sim, certeza. Absoluta? Absoluta. Ok, ótimo, tudo bem, é exatamente isso. Eu só queria a confirmação de vocês. Então, o Deus do verso 1 é o Pai, é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso. Eu até disse, olha, aqui no hebraico é Breshit bara Elohim. Elohim é quem? Eles disseram, é o Pai. É quem mesmo? É o Todo-Poderoso, é o Deus todo. Ok, ótimo. Então, quem criou todas as coisas, aqui em Gênesis 1, verso 1, é o Deus Elohim, o Deus Pai.
Então, eu pedi que abrisse em Eclesiastes, capítulo 12, o verso 7. Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 12, o verso 7. E eu li na Bíblia que eu estava nas mãos, que era a Bíblia do ancião. Aí eu abri aqui no capítulo 12, verso 7, e eu li: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí eu perguntei assim para eles: amigos, você vê aqui que o pó volta para a terra como era, e o espírito volta para quem? Eles disseram: volta para Deus. Eu perguntei: que Deus é esse? É o Jeová. Tem certeza? Sim. É o Pai? É o Pai. É o Todo-Poderoso? Sim, é o todo. Exatamente. Eu até disse assim: a palavra Deus aqui de Eclesiastes 12, 7 também é Elohim. O mesmo Deus de Gênesis 1, verso 1. Vocês estão cobertos de razão. O Deus aqui que recebe o Espírito de volta é o Deus Pai. Vocês confirmam e eles confirmamos. Certeza, certeza. Absoluta, absoluta. Aí eu pedi que eles lessem na Bíblia deles. Porque na Bíblia deles está escrito o seguinte. Olha o que diz Eclesiastes 12, verso 7, na Bíblia da tradução do Novo Mundo. Capítulo 12, verso 7 diz assim: então o pó retorna à terra, assim como veio a ser, e o próprio Espírito retorna ao verdadeiro Deus que o deu. Verdadeiro Deus que o deu. Então, o Espírito retorna para o verdadeiro Deus, conforme está na tradução do Novo Mundo. Bom, eu perguntei, a palavra verdadeiro está entre colchete? Ele disse, não. Itálico? Não. Eu disse, olha, é o seguinte, é porque a palavra verdadeiro, ela não existe no original. Ela foi acrescida. Mas tudo bem, isso não muda. Pelo contrário, vai nos ajudar. Vai nos ajudar. A tradução de vocês vai nos ajudar. A Bíblia de vocês está dizendo que o Deus que recebe o Espírito de volta é o verdadeiro Deus. Eles, exatamente. Aí eu repeti, eu dei essa ênfase várias vezes. Tem certeza? É o Deus Pai? É o Deus Pai. É o Deus verdadeiro? É o Deus verdadeiro. É o Todo-Poderoso? Sim, é o Todo-Poderoso. Ótimo, aí eu perguntei, quem é esse Deus que recebe o Espírito de volta? Que é o verdadeiro Deus? Eles disseram, não, já dissemos. É o Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Jeová. Tá, essa foi a resposta de vocês. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Aí eu pedi, então, que eles abrissem a Bíblia em Atos, capítulo 7, verso 59. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, e o verso 59. E eu pedi que eles, eu falei assim, agora, por favor, leiam e digam para mim, quem é o verdadeiro Deus que recebe o Espírito? Quem é o verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, o Pai? E de Gênesis 1, inclusive, porque é o mesmo Elohim. Quem é esse Deus verdadeiro que recebe o Espírito? Leia e me diga. Leia em voz alta. Aí leram. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aí ficou aquele silêncio. E eu pedi para responder. Quem é o verdadeiro Deus que recebe o espírito de volta? Segundo a Bíblia. Aí um ficou em silêncio, não respondeu nada. Mas o outro abriu um sorriso de leve e disse, Jesus. Jesus. Quem é o verdadeiro Deus que recebe o Espírito? Aqui em Eclesiastes 7:59 diz que esse verdadeiro Deus, conforme está na tradução Novo Mundo, cadê? Está aqui, ó. Conforme está na tradução Novo Mundo, esse verdadeiro Deus, segundo Atos 7:59, é Jesus Cristo. Aquele que recebe o Espírito de volta. Hã?
Mas eu quero acrescentar ainda, amigos, quem é esse verdadeiro Deus? Eu disse, né? Conforme a própria tradução do Novo Mundo, né? Quem é o verdadeiro Deus? Olha o que diz 1 João, capítulo 5, verso 20. Quem é o verdadeiro Deus? A Bíblia confirma. E eles acertaram na tradução, embora a palavra verdadeira em Eclesiastes não exista no original. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, o verso 20. Veja o que diz. 1 João, capítulo 5, e o verso 20. 1 João, capítulo 5, e o verso 20. Diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A palavra este é o verdadeiro Deus, é hutos, no grego. E João está trazendo à tona aquilo que ele já havia descrito. O foco é descrever novamente o mesmo sujeito, com a palavra hutos. Este, ou seja, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aí eles então fecharam a Bíblia rapidamente, né? E disseram, agora a gente não tem como esperar mais, o horário já passou muito e a gente precisa ir. Eu falei, tudo bem, se vocês tiverem um pouco mais de paciência, eu tenho mais algumas coisas para dizer. Mas fique à vontade, né? Não, a gente precisa ir e juntar as coisas rapidinho e foram embora. Né? Quando eles saíram e foram embora, eu olhei para o irmão que presenciou tudo, porque nós fomos lá para preencher a ficha batismal dele. Eu olhei para o irmão e eu perguntei a ele assim, e aí, meu irmão, você ainda está decidido ao batismo? Ele virou para mim e disse assim, pastor, depois disso aqui hoje, agora que eu estou decidido mesmo, pode preencher minha ficha. E nós preenchemos a ficha dele e ele foi batizado. E eu vou concluir, Sérgio Monteiro, eu vou concluir mostrando o seguinte, esse assunto que eu abordei aqui, e aconteceu de fato do jeito que eu descrevi, eu vou mostrar para vocês aqui na tela compartilhada, eu escrevi um artigo com esse assunto, e inclusive quem publicou ele, a princípio, foi o pastor Michelson Borges, vou mostrar aqui no site dele, está aqui, ó, o artigo que eu escrevi sobre a divindade de Jesus em Eclesiastes 12, verso 7. Aí eu tinha escrito e o pastor Michelson Borges pediu para publicar e eu passei para ele, ele publicou. Está aqui, ó. Você pode entrar lá no blog do Michelson, criacionismo.com.br e procurar ali a divindade, na barra de pesquisa, procure a divindade de Jesus em Eclesiastes 12, 7. Está aqui o artigo. Ó. Aqui está, inclusive até mostro as nuances existentes ali entre Eclesiastes 12 e Gênesis 1, verso 1, depois em Atos 7, 59, e inclusive na própria tradução também do Novo Mundo, tá bem? Tá aqui. Ok? E também, para facilitar, eu sei que alguns vão me pedir o PowerPoint, então eu tenho o PowerPoint também, eu vou mostrar aqui para vocês, só que é o seguinte, eu vou publicar esse PowerPoint novamente, está aqui, ó. Eu vou publicar esse PowerPoint novamente lá no blog, no meu blog feofideísmo.com, e você vai poder baixar, tá bem? Esse assunto que eu acabei de abordar, tá bom? Eu vou postar lá e você vai ter condição de baixar. E outra coisa, se alguém que não me pediu, não me solicitou, e tiver interesse, eu mando para você o meu livro que eu escrevi sobre a Trindade no Adventismo, onde eu falo sobre a questão de Ellen White e a Trindade, né? Se os seus escritos foram adulterados mesmo ou não, ali eu mostro que não foram adulterados. A Trindade no movimento adventista também, né? E outros assuntos mais, eu disponibilizo para você em PDF gratuitamente. Eu ia publicar, mas eu pensei, vou gastar dinheiro com isso? Não.
né? E eu vou, na verdade, liberar gratuitamente em PDF, tá bem? E também posso mandar para você alguns outros materiais que vão lhe ajudar muito. É só pedir para mim pelo WhatsApp, tá bem? 859-9962-9341. 859-9962-9341. Manda uma mensagem para mim pedindo e eu mando para você esses arquivos, tá? Do meu livro e alguns outros que eu mando junto, acompanhando. Meu amigo, Sérgio Monteiro, 20 horas e 16 minutos. Isso significa alguma coisa muito importante.